Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O paradoxo da cruz. Lemos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Como foi dito mesmo, o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para o qual serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Então, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não fosse vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, nem pela sua sabedoria, porque a Deus salvar os crentes, que aprove o Senhor Deus nesta
nesta situação, que aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, aqui está o paradoxo da cruz, em especial no versículo 18 de 1 Coríntios, no capítulo 1, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Foi muito clássica as palavras, a mensagem, as palavras proféticas do apóstolo São Paulo, quando ele estabelece, por meio desta palavra, o grande contraste da cruz de Cristo. O grande paradoxo da cruz está no fato de que os judeus esperavam um Messias com poderes sobrenaturais para libertá-los do jugo de Roma, e não um Messias que fosse crucificado pelo próprio Império Romano. Os gregos, por sua vez, também escarneciam de uma divindade que pudesse morrer de uma forma tão humilhante. Porém, de acordo com Paulo, o apóstolo das nações, embora isso possa parecer loucura, é antes o poder de Deus em ação para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus não souberam fazer a leitura que Isaías fez, primeiro de um Messias sofredor e depois de um Messias glorioso e vitorioso. Há, na verdade, o contraste da cruz de Cristo revelado nesta palavra. Para os judeus, quem morresse numa cruz era maldito de Deus. Porém, para os crentes salvos, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por todos nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Para os judeus,
A morte de cruz era alienação completa e maldição diante de Deus. Porém, para os crentes salvos, Deus, através de Cristo, estava trazendo paz pelo sangue da sua cruz, reconciliando consigo mesmo e harmonizando com a perfeita harmonia entre os céus e a terra, uma grande comunhão. Para os judeus, todo aquele que não praticasse as ordenanças escritas na lei de Moisés era maldito. Porém, para os crentes salvos, Jesus Cristo é bendito, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Para os judeus, a cruz era denotada, na verdade, como derrota e destruição para a crucificação. Porém, para os crentes salvos, a cruz de Cristo foi a sua vitória sobre Satanás e os demônios, pois, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo para a glória de Deus. O poder, a cruz tem um poder fabuloso, porque existe um poder da mensagem da cruz, a saber, embora a mensagem da cruz pareça loucura para os perdidos e para nós, os salvos, ela é gloriosa e poderosa. Para os judeus, a crucificação de Jesus é um escândalo. Entretanto, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Para os gentios que não conheceram ou não conhecem a Deus, a crucificação de Cristo é uma loucura. Entretanto, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz de Cristo é tão poderosa que Paulo chegou a escrever aos Coríntios dizendo: porque nada me propus saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. A mensagem da cruz era tão poderosa na vida de Paulo que ele chegou a escrever aos Gálatas dizendo: mais longe de mim esteja de gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Portanto, a cruz de Cristo nos ensina um grande paradoxo. Deus transformou a maldição da cruz em bênção. Deus transformou a vergonha da cruz em glória. Ele transformou a derrota da cruz em vitória. Deus transformou o mal da cruz em bem. E Deus transformou a loucura da cruz em sabedoria.